Sobre as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao PIB brasileiro, em relação ao desempenho da indústria aqui no país. A gente conversa agora com o economista Jason Vieira. Jason, bem-vindo mais uma vez. Um bom dia a você. Bom dia a todos. Jason, vamos começar então por essa reportagem que o Viga trouxe agora para a gente, trazendo esse recuo no nível industrial, na produção industrial aqui no Brasil. Um recuo de 0,6% na média nacional, com apenas o estado do Ceará se destacando e registrando esse crescimento no período da produção industrial. Essas medidas que estão sendo discutidas pelo governo, que devem passar pelo Congresso Nacional, essa tentativa de o governo promover uma reindustrialização no país, isso vai funcionar para reverter esses dados negativos? O processo de reindustrialização do Brasil é um pouco mais complexo do que medidas de curto prazo do governo. Nós estamos passando por um processo que enfrenta a China há muitos anos e, obviamente, esse custo reduzido da China, em partes, é culpa nossa. A nossa política industrial, durante as últimas 2 décadas, ela não promoveu um encontro com países mais próximos do Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos, e aproveitar essa proximidade geográfica para se tentar instalar indústrias locais. A desculpa, na verdade, dos países industrializados é de que o Brasil efetivamente tinha um sistema tributário proibitivo e também um problema de infraestrutura. Nós investimos muitos anos nessa infraestrutura, mas o problema tributário continua e efetivamente o que nós vamos observar agora é talvez uma mudança durante a reforma tributária. A partir daí, o Brasil tem condições reais de começar a competir internacionalmente e em um processo de industrialização. Antes disso, basicamente é narrativa. Ô Jason, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o PIB do Brasil não pode crescer menos do que a média mundial, isso é mais ou menos óbvio, né? Mas a pergunta é, será que isso pode acontecer, de crescer menos do que a média mundial? Menos que a média mundial está difícil, porque nós estamos num processo de elevação de juros na maioria dos países do mundo, principalmente nas economias centrais e nos Estados Unidos, ou seja, Europa e Estados Unidos. E nesse sentido, obviamente, a expectativa é de países com PIB negativo, então a média acaba ficando baixa. O PIB potencial brasileiro, ele é baixo, ele é em torno de 2,5%. E tudo isso tem as amarras tradicionais do Brasil. Nós somos uma economia fechada, temos o problema tributário, temos o problema fiscal. Tudo isso acaba sendo impeditivo, de alguma maneira, para que a economia brasileira avance. Mas crescer acima da média mundial é, no mínimo, uma obrigação, dado o contexto. A média mundial está abaixo de 1% em alguns casos. Temos que observar também que a média dos países emergentes talvez fosse a melhor proxy, vamos dizer assim, a melhor aproximação. Porque no atual contexto de economias elevando juros, obviamente com um crescimento baixo, o Brasil precisa tentar avançar esse potencial. E muito importante, o potencial brasileiro ele é limitado em grandes partes pelo tamanho do governo. Já que você citou, Jason, essa questão do crescimento de grandes economias mundiais, como os Estados Unidos, por exemplo, ontem os americanos divulgaram a inflação do mês de agosto. Ela veio acima do mês de julho, do mês anterior, mas abaixo das expectativas do mercado. Como isso deve impactar a política de juros para as próximas semanas, na verdade, no país? Se deve haver um aumento ou não, ou um recuo, e como isso impacta e impactou o mercado aqui ontem, aqui no Brasil? Na verdade, a inflação ela veio acima. Veio acima, perdão. Veio acima do mês de julho, mas abaixo das expectativas. Não, veio acima das expectativas. Acima? O núcleo estava projetando 0,2, veio 0,3. Ah, sim. E o índice cheio estava projetando 0,6 e veio 0,6. Então, é um número muito ruim. Essa é a questão. A percepção de que os Estados Unidos estão conseguindo frear o seu problema inflacionário começa a se dissipar cada vez mais, porque o núcleo exatamente retira aqueles itens mais voláteis, que lá nos Estados Unidos é energia e alimentação. Com o núcleo elevando a 0,3%, a preocupação do Fed continua, porque os indicadores do mercado de trabalho continuam acelerados, a parte da atividade econômica também, mas, ao mesmo tempo, não há sinais de que essa inflação vai ter freio. Ou seja, os Estados Unidos devem continuar subindo os juros e isso, para o mundo, assusta, porque os Estados Unidos subindo os juros, ele capta parte do dinheiro do mundo, isso tende a gerar pressões no dólar e não só isso. Também Estados Unidos elevando os juros acaba fazendo com que as economias centrais tenham que subir junto, na verdade, para tentar manter um equilíbrio. Ô Jason, e sobre a Argentina? Parece que é uma economia que não tem saída, maior inflação desde 1991, quando, não sei se naquela época já era o peso atrelado ao dólar, eu lembro que em 2001, por exemplo, já era, mas aí teve toda aquela quebradeira. Mas o que isso representa, hein? Olha,
É o resultado de políticas equivocadas, é o resultado de tentativas de tabelamento de preços, é o resultado de excessos de gastos do governo com um fiscal descontrolado. E isso tudo não se conserta com taxas de juros muito elevadas, não se conserta com tentativas de controlar o câmbio. Tem o problema também do endividamento externo da Argentina, que toda vez que, vamos dizer assim, faz uma nova dívida, tenta negociar outra e acaba não dando certo. O resultado final é: a Argentina continua problemática, vai continuar problemática e vamos ver se, quiçá, o novo presidente possa tentar arrumar alguma coisa. O problema é que arrumar também a situação custa caro e, ao custar caro, efetivamente, você pode gerar governos que se tornam impopulares e não conseguem se reeleger, como foi o caso do Macri. Perfeito. Mais uma vez te agradeço as análises do dia. Jason Vieira, economista, que volta nos próximos dias aí para trazer informações para a gente. Bom dia e até a próxima. Bom dia, até a próxima.